Boa noite, Sam, para você e todos os ouvintes. Eu me chamo Natanael, tenho 38 anos e falo aqui de Gravataí. Quero contar um relato acontecido comigo há 15 anos. Nunca esquecerei daquilo que me aconteceu. Ser seguido daquela forma me deixa com medo até hoje, principalmente quando estou sozinho na rua. Sempre acho que aquela coisa está por perto, querendo me pegar. Eu tinha 24 anos na época. Era o ano de 2010. Comecei a trabalhar no início daquele ano, em uma pizzaria, que ficava em um bairro vizinho do meu. Os meus horários de trabalho eram sempre das 4 da tarde até às 11 horas. Até a meia-noite, para ser mais exato, já que tínhamos 1 hora para limpar, ajeitar, varrer e organizar o lugar para o outro dia. Uma coisa simples que às vezes a gente fazia em menos de meia hora. Haja vista que tinha 4 funcionários e o lugar era relativamente grande e bem movimentado. Era relativamente bom trabalhar ali. Tinha seus prós e seus contras. O bom era o salário que recebia a cada 30 dias. O problema era que eu não tinha vida noturna. Quando voltava para casa já estavam todos dormindo, ou tudo já havia fechado. Pois então, todo santo dia seguia para casa a pé, pois como dito no começo, a pizzaria ficava no bairro vizinho do meu. Era uma caminhada até que boa, de mais ou menos uns 15 minutos. Passava por lugares tranquilos, e alguns até que arrepiantes, que era uma área de mata muito extensa, que na época tinha entre os bairros, mas que hoje não existe mais. Tem casas e empreendimentos no lugar. Era tranquilo, pois normalmente só tinha eu e Deus na rua, mas ninguém para me fazer companhia. Vez ou outra aparecia um cachorro ou alguém que estivesse passando, fosse de carro ou de moto, às vezes até a pé. Cumprimentava e logo seguia o caminho de casa. Porém, numa dessas, me ocorreu algo bem estranho. Eu vi um ser grotesco, mas olhando de perto, vi que aquilo era um monstro muito assombroso. Era uma sexta-feira, Sam. Sexta-feira da Paixão. E sim, estava em plena época de quaresma. Mas um motivo para se temer às noites. O que naquela época não via assim. Naquele dia, assim como os outros dias, trabalhei normalmente no meu expediente, das 4 até a meia-noite. Quando terminei meu trabalho, embrulhei algumas fatias de pizza em papel alumínio e segui para minha casa como sempre fiz, a pé e sozinho. Chovia fino aquela noite. Estava um frio de rachar. Estava agasalhado, mas ainda sentia arrepios. Eu ia rápido e olhando para a estrada. Não tinha ninguém na rua aquelas horas, mas para mim seria apenas mais uma noite normal. Fui andando e seguindo pelo mesmo caminho de sempre, até que notei na estrada uma coisa vindo lentamente na minha direção. Era algo que vinha agachado, escuro, e lentamente caminhava. De longe pensei que fosse algum cachorro, mas logo pensei que cachorro estranho era aquele. Estava chovendo, e andando daquele jeito molhado, achei no mínimo curioso. Mas conforme fui me aproximando, percebi que a coisa era grande demais, e pelo jeito comecei a pensar que era um burro. Mas só quando estava a alguns passos daquilo, que notei que era uma coisa além da minha compreensão. A primeira coisa que percebi foi um cheiro de cachorro molhado, seguido de um fedor de podre de bicho morto. Era como se aquela coisa que estivesse diante de mim estivesse podre e exalando aquele fedor. Me desculpe a expressão, Sam, mas foi tão ruim, que fiquei sentindo náuseas.
enquanto ele caminhava tranquilamente na minha direção. Quando o bicho passou bem do meu lado, eu travei de medo, Sam. Fiquei parado apenas observando aquela coisa. Era um bicho magro e quase esquelético, grande do tamanho de um bezerro novo. Tinha feições de um cachorro sarnento, mas aquilo era grande demais. Aquele bicho passou bem do meu lado e olhou para mim. Ficou me encarando por cerca de 5 segundos. Depois continuou seguindo pelo caminho que eu vim. A parte de trás daquilo era abaixada como de um pastor alemão, mas não tinha rabo nem nada. Apenas muito peludo e magro. Só dava para ver os ossos daquela criatura. Eu fiquei parado vendo aquela bizarrice, enquanto o bicho se distanciava cada vez mais. Até que mais à frente, a cerca de 200 metros, ele virou bem à direita. Só então que criei forças e corri. Eu corri como nunca corri na vida, chegando em casa poucos instantes depois. Assim que cheguei, tratei logo de entrar o mais rápido possível. Tranquei as portas e fiquei estático na sala, me tremendo de medo. Pouco depois, com passos pesados e rápidos, bufando que nem um touro, aquela coisa chegou bem na minha porta. E ali ficou fungando com aquele cansaço alto e grotesco, além do fedor que entrou na minha casa. Aquela coisa que passou por mim na estrada já estava bem ali, na frente da minha casa. Eu fiquei estático, Sam, sem mexer um músculo sequer. Me deu um frio na barriga e as pernas pesaram tanto que nem consegui me mover. O bicho continuou fungando na porta por alguns minutos. Então rapidamente voltou a correr, seguindo na mesma direção da onde veio. Ele tinha vindo atrás de mim, Sam. Ele estava me procurando. Após aquela coisa ir embora, corri para o meu quarto e nem tirei a roupa. Me deitei na cama e queria dormir o mais rápido possível, com medo daquela coisa voltar. Já tinha ciência de que se tratava de um lobisomem, mas entrava em conflito comigo mesmo em pensamentos. Do porquê ele correu atrás de mim e não me atacou na estrada. Porque, eu não sei, mas em meio a tantos pensamentos, acabei adormecendo, vindo a acordar somente às 2 horas do outro dia, com a febre tão alta, mas tão alta, que não fui trabalhar naquele sábado. Fiquei doente por 1 semana, Sam. Ninguém sabia o que estava acontecendo. Apenas eu sabia que o efeito daquela febre foi o avistamento de um lobisomem. Após o desencontro que tive, pedi a moto do meu irmão emprestado. Meus pais e até meu próprio irmão me perguntaram por quê. Respondi dizendo que ficava cansado andando. E meu irmão ficou me buscando por 1 semana, ainda achando que fosse por algum outro motivo. Depois ele deixou sua moto comigo. Mas eu nunca mais vi aquele bicho, Sam. Toda noite eu sentia medo quando tinha que voltar, mas nunca mais vi aquele ser. Os meses foram se passando até que saí desse emprego. Só depois que tive coragem de contar para os meus pais do que vi. A minha mãe se benzeu e disse que aquilo era o diabo na terra, que vem atrás dos pecadores que andava na rua. O meu pai e meu irmão não acreditaram muito, mas não zombaram de mim, porque nunca fui de inventar esse tipo de história. Mas eles não acreditavam que uma coisa dessas podia existir. Eu também não acreditava, mas estava bem ali, na minha frente, e me seguiu até em casa. Bom, as pessoas falam que até hoje a minha cidade é assombrada por lobisomens. Digo lobisomens pois são vários os causos daqui. O meu é apenas um dentre os vários já ocorridos, antes e depois daquele ano. Bem, muito obrigado por narrar minha história, Sam. Fico imensamente agradecido de ter meu relato contado aqui.
um canal que tanto acompanho. Muito obrigado. Desejo a todos uma ótima noite e tomem bastante cuidado, pois a cada dia que se passa, a Quaresma se aproxima e novamente teremos outra Sexta-feira Santa. Pode ser que esse bicho, o lobisomem, venha lhe assombrar. Boa noite.